Oi, boa Oi, noite. agora deu certo, nós três. Agora deu certo. Tudo bem, Mirela? Obrigada por participar hoje com a gente. Vocês estão me ouvindo? Oi, Sim, sim. tamo. Uhum. Bri- Obrigada por participar hoje com a gente. Foi assim muito assim, providencial essa live, porque a gente vai ter que se adequar ao nosso assunto de hoje muito em breve, né, Mirela? Então, já tem que começar, né? Senão vocês não vão estar preparados. As penalidades começam em agosto. Então, a gente precisa dar uma corridinha agora para as clínicas que ainda não estão, porque algumas coisas têm que ser determinadas. Por mais que vocês tenham sigilo médico, que vocês, várias clínicas já tinham questão de sigilo, de a documentação interna, mas a gente precisa agora, pelo menos, declarar quem é o controlador dos dados, tem que começar a verificar os softwares que vocês usam, tá? Mesmo o software de cadastro, software de, software de orçamento, aparece o meu nome. Quando eu vou numa lógica, aparece lá, tipo, se você quer fazer isso, isso e aquilo, aparece meu nome lá em cima, muitas vezes aparece meu CPF, e daí aparece o orçamento. Então, de alguma forma, vocês têm um cadastro disso. Ou como que vocês se Uhum, entendi. E Mi, você falou que tem que ter um funcionário, né, que a gente elegeria, por exemplo, ou podemos ser nós mesmas como responsável pelos dados. Isso sentem? precisa ser registrado em algum lugar? A gente tem que informar algum órgão quem é essa pessoa? Então, por enquanto ainda não há nenhum tipo de cadastro. Eu acho que eles vão abrir, tá? Por quê? Pode não ter publicado, mas a gente precisa de alguma forma, em algum tempo, vocês têm algum sistema pela internet, vai ter que ter algum tipo de canal para registrar os dados. Normalmente vocês não têm, tá? Mas assim, se hoje você entrar na Vivo, sim, você vê que tem o canal, tá? Tem o canal da LGPD para eu pedir para a retirada dos meus dados do cadastro da TIM, tá? Então, assim, uma clínica, a princípio, tem que verificar o que é feito, tá? Mas a princípio vocês não têm. Por quê? Eu não tenho nenhum local para fazer login numa clínica, tá? Ou que tenha os dados cadastrados, tá? Que eu verifique. O que, que vocês têm? Vocês têm provavelmente um cadastro interno. O Sim. cadastro interno, se eu pedir, eu, paciente, chegar para você como médico e falar, eu quero que você delete todos os meus dados. Você não pode, porque você tem outras leis. Tá? Então, assim, a forma de armazenamento é teu direito, mas você tem que ter a adequação disso para que isso não vá. Como é que eu verifico dentro da clínica? Um software de prontuário médico. E se esse software é na nuvem, eu preciso verificar se esse software se adequa à LGPD e ele está com a segurança necessária. Então, assim, vamos conferir os softwares. Primeira coisa, tem que nomear alguém dentro da clínica para ser o responsável pelos dados. Pode ser o médico? Pode. Pode ser o médico principal da clínica? Pode. Mas vocês têm outras coisas para fazer. Vamos ver. Se vocês têm um administrativo, por que não administrativo? Tá? Coloca o administrativo para todo mundo que tem, de alguma forma, uma interação com você. Não esquece que não é só paciente dados com vocês. Os funcionários de vocês, os prestadores de serviços, também são pessoas físicas. Então, eu preciso perguntar para a contabilidade se a contabilidade se adequou a. Tá? Eles estão com a Mas, questão de Mi, sigilo. eu faço essas perguntas, eu assim, simplesmente por um e-mail e armazeno, assim, lhe falar com o meu contador. Você está seguindo a nova lei para proteger os dados dos meus funcionários? Inclusive, você pode aproveitar e já perguntar se tem ou quem é o controlador do contador. O contador também tem que ter, tá? Quem que é o controlador dos dados? Você pode começar, inclusive, a fazer algumas perguntas para ver se ele está mesmo adequado. Tá? Na questão de softwares, a gente pode pedir para eles darem uma declaração que eles estão adequados e que determinem para a gente esse aqui é uma tela canal. Tá? Por quê?
tem que contactar esse software. Digamos lá, se o software vazou dado, ele tem que saber quem é informado da tua clínica, você tem que saber quem é informada dele, tá? E vocês vão ter que reportar isso para a NPD. Por isso, uma pessoa responsável pelos dados. Por quê? Porque a gente começa sempre para arrumar o sistema. Se eu sou uma clínica grande, eu digo que contrate para fazer algum tipo de adequação. Clínicas menores, não tem como pensar num sistema que não vai, o custo de vocês vai ser muito alto. Então, tem que conferir como os dados estão sendo arquivados. Mesmo que eu fale de um arquivo físico, tá? Se você falar para mim que você faz prontuário médico da forma escrita ainda, tem médico que faz. Aonde que está guardado esses dados? Quem tem acesso ao arquivo? Tá? Por quê? Me sai uma cópia de um prontuário médico na internet, a culpa é sua. Porque você é o armazenador dos dados. Então, por que tem uma pessoa que controla os dados dentro da para verificar por onde andam os dados de pessoas? Ah, o paciente. Por onde andam os dados do paciente? Cadastro do prontuário médico. Tem como eu isolar quem tem acesso do tipo, o pessoal da região não enxergar o prontuário? Se tiver, pede para o software bloquear. Para quê? Para que o número de pessoas que tenham acesso aos dados, a mais dados sensíveis que estão do prontuário médico, seja menor possível. Tá? Certo. E esses cuidados são para o caso de alguma denúncia ou a gente vai ser fiscalizado, por exemplo, vai ter uma fiscalização de determinado órgão se o meu software está adequado ou não, por exemplo, ou não? Não, não vai Posso ser do... sofrer uma invasão que eu tenho como mostrar que eu me defendi, que eu tentei proteger os dados. Então, digamos lá que eles podem vir a fiscalizar sem denúncia e sem vazamento. Ah, então, assim, eles podem chegar na tua clínica e pedir para ver quais medidas vocês tomaram, quem é o controlador, ele vai fazer as perguntas que você vai ter que responder para ver se você está adequado ou não. Tá? Ele pode fazer isso? Pode. Também pode acontecer do tipo, todos os pacientes de uma determinada clínica tiveram os dados expostos, que eles verifiquem que isso saiu de uma clínica. Entende que um prontuário médico assinado por um médico facilmente é verificado que foi um vazamento isso. Não tem como não ser. Tá? Mas agora, como que eu identifico do tipo em vacinação junto e essa vacinação saiu, todos os dados de vacinação das crianças saíram na internet. Pode ser da clínica? Pode. Pode não ser? Pode. Ele está verificando. Quando eles forem tentar verificar, uma das coisas que eles vão verificar é se os dados se adequaram à lei e se tomaram os devidos cuidados. Então, alguns dados vocês vão ter que deixar a recepcionista ver, do tipo, meu CPF, eu chego numa clínica, eles vão pedir minha carteirinha do convênio, se eu tenho, e dados, eles vão pedir um documento, e eles vão me registrar com os meus dados. Então, assim, a moça da recepção, esses dados ela tem que ter. Ela não consegue trabalhar se ela não tiver isso. Ela tem que ter meu CPF, pelo menos. Tá? Ou ela vai ter telefone, porque se você de repente desmarca a consulta, ou aquelas confirmações de consulta, vai acontecer através do meu celular. Então, esses dados vão estar na recepção. Treinar as recepções para não divulgar nenhum dado. Que todos os dados são dados pessoais dos pacientes e que não é para elas divulgarem. Tá? Isso também para os... Tá? Acontece. Caso elas cometam algum deslize, né? Então, esqueceu e, sei lá, comentou de algum paciente para outro. Né? Foi um erro da funcionária, mas quem paga sou eu, por exemplo, se a paciente denunciar. Sim, o que vai acontecer? É só denunciar, de repente, uma coisa que chegue isso a uma publicação, do tipo, eu recebi o dado de uma pessoa famosa, porque não é o governador vai em alguma clínica médica. O governador, o prefeito, de repente eu recebi um dado que é de uma pessoa interessante, eu pego eu que recebi, divulgo esse. Tá? Daí o que acontece? A pessoa que viu que o dado é errado, ou a pessoa que recebeu o dado errado, ela pode chegar a te denunciar. Vai ter que comprovar que a gente foi o máximo diligente
possível, tentando que o vazamento não acontecesse, do tipo, eu treinei a minha área, sim, e era da Deu uma falhada para mim, para você também, Ana? Sim, tá falhando um pouco a Mirella. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Uhum. Tá. Se é dado médico, a gente tem que isso é sensível. De preferência, a recepcionista não ter acesso a isso é interessante, tá? Eu sei que em algumas clínicas é pequena, ou tem um médico e uma recepcionista. Como é que a recepcionista não vai enxergar o prontuário? Mas daí, tentar treinar essa recepcionista para não passar para nenhum paciente. Ligar, verificar que o paciente é aquele, chamar para, digamos lá, tem uma reconsulta ou precisa verificar se a paciente fez os exames necessários. Então, você não vai perguntar o exame pelo WhatsApp, você de repente liga, porque daí você tem a confirmação que aquela pessoa é aquela pessoa antes de questionar ela sobre o exame, tá? Mas isso pequenas, clínicas menores, sempre assim, tipo, olá, Mirella. Tipo assim, vai mandar mensagem para Mirella? Manda, olá, Mirella, deixa a pessoa confirmar e daí faz pergunta se tem medo que está fazendo alguma coisa. E divulgação de dados sensíveis, tá? E tentar diminuir a comunicação do dado sensível, que são os dados de prontuário, tá? Mesmo, de repente, chega e fala, eu pedi para a Mirella fazer um exame. Verifica se a Mirella fez. Só que o exame indica que você estava pesquisando certa doença em mim. Depende do exame. Então, pode ser que mesmo o exame, tá? Tentar daí minimizar o possível. Tudo que eu não consigo bloquear de acesso, eu vou treinar. Então, assim, se a minha recepcionista tem acesso ao prontuário por algum motivo, eu preciso dar um treinamento reforçado. Ela não divulga. Se por um acaso é um erro, vai ser demonstrado. Quando chegar uma fiscalização de uma denúncia, você vai mostrar que você treinou, que você fez tudo o que era possível, que limitou o acesso, que você troca suas senhas. Porque digamos lá que você tem um sistema e esses sistemas recepcionistas entram, as auxiliares dos médicos entram e os próprios médicos entram. E a senha é a mesma há 5 anos, de todo é a senha padrão. Então, um consegue entrar pelo sistema com a senha do outro. E isso o médico faz. Por quê? Médico não gosta de ficar trocando de senha, não gosta de ficar... demonstra que o sistema ele é um sistema que tem um risco maior, porque de repente uma ex-funcionária tem a senha. Vou te fazer uma pergunta, Mirella, tá me ouvindo? Tô. Para os nossos seguidores, né, que entraram interessados no assunto, eu gostaria, se você puder, explicar que a partir desse controle, né, que nós vamos ter dos dados, existem duas categorias importantes: os controladores de dados, que serão os responsáveis, por exemplo, os médicos, né, que vai ter o controlador dos dados e vai ter o operador dos dados, não é isso? Pelo que eu entendi aqui, que eu dei uma lidinha, e que isso vai ter que ser bem estabelecido, porque o controlador é responsável por todos os dados e o operador vai agir de acordo com a orientação do controlador. Então, existem obrigações e direitos do controlador e do operador. E isso vai ter que ser bem estabelecido na clínica, não importa o tamanho, né? Vai ter que ter um controlador, pelo menos, né? Porque senão não existiria a pessoa física ou a pessoa jurídica, né? De direito. Às vezes é um profissional liberal que atua como pessoa física. E o operador vai ter que receber o treinamento dos dados, desse controle dos dados, né? Então, a gente gostaria que você pudesse, assim, brevemente explicar isso aí para o nosso pessoal. Acho que a Mirella deu uma falhadinha. Deu? Oi. Deu, né? Acho que ela tá aí. Tá me ouvindo, né? Uhum. Tá. Então, o controle dos
dados é quem vai tentar mapear dentro da clínica, independente da clínica, mapear por onde passam os dados ou se eu consigo minimizar os acessos, tá? E eu vou dizer para o operador o que ele vai ou não fazer, inclusive a troca de senhas. Inclusive, a recepcionista vai enxergar meu prontuário médico, tá? O controlador dos dados, aqui no Brasil, tem limitação. Então, eu posso dizer que o dono da clínica, o médico, é o próprio controlador dos dados. Ele é o responsável por todos os dados que passam dentro da clínica, ele é o responsável, mas ele vai responder com multa se ela, de alguma forma, falhar com o controle, tá? Então, eu determino o meu controlador, mas eu tenho que daí demonstrar se eu quero tirar a responsabilidade da clínica, que o controlador o próprio empenho para que acontecesse um problema. E não fui eu, inclusive, que não treinei meu controlador dos dados. Tá? Então, se o médico é o controlador dos dados, digamos, ele tem que saber o que está acontecendo dentro da clínica dele. Tá? Digamos lá, tem 2 médicos e 2 recepcionistas. É uma clínica pequena, mas tem prontuário médico, certeza que tem. O prontuário médico já era protegido por sigilo médico. O Código de Ética Médica impunha que vocês não divulgassem. Tá? Então, certas clínicas, mesmo que fosse pequena, já tinha, de alguma forma, algum limite de acesso ao prontuário. E, informalmente, você já indicava para a tua recepcionista que ela não podia divulgar nada que acontecia lá dentro. Tá? Então, eu vou determinar para minha recepcionista o que ela pode ver ou não pode ver, tá? Ainda, eu tentar limitar que ela não enxergue. Digamos lá que eu não queira que ela enxergue o prontuário médico. Se puder, é a melhor coisa que eu tenho para fazer. Porque dentro do prontuário médico, a lei determina dados sensíveis, tá? E esses dados sensíveis são os dados, qualquer dado de minha saúde, dados sensíveis. Tá? Então, o que o médico tem em mão sempre vai ser um dado sensível. Tá? E a recepção, de preferência, não ser. Ah, e eu não consigo, porque eu tenho uma clínica, tem 2 médicos e tem uma recepcionista e ela ajuda em tudo. Tudo bem, se ela ajuda em tudo, vamos tentar ao máximo tirar da mão dela o que puder, o que não treinar ela. Mas eu tenho que demonstrar que eu treinei. Então, assim, só falar para ela, dependendo, não é suficiente. Eu vou ter que inscrever ela num curso de LGPD de operador de dados. A partir de agora, eu acredito que vai surgir com mais frequência, vão surgir cursos. Então, por mais que eu seja uma clínica pequena, tem coisas que eu vou poder fazer e eu tenho que agir. Eu tenho que agir proativamente para não ser multado. Porque se chegar ao ponto de vazamento dos dados, ou se chegar ao ponto de ser denunciado por mim, eu ter como responder. Escuta, ó, eu fui denunciada, primeiro que eu acho que isso não é verdade, digamos lá. Você pode defender de várias formas. Uma delas é, esse dado que não foi da minha clínica. Pode ser mesmo. Tá, mas de qualquer forma, junto com isso, você vai ter que comprovar que você tomou o cuidado. Como é que eu comprovo que eu tomei o cuidado? Eu treinei a minha secretária. Ah, eu não tinha competência, mas eu mandei ela fazer um curso. Eu inscrevi ela, ainda mais agora com a pandemia, tem vários cursos online. Inscrevi ela no curso online, fiz isso, depois de um tempo, voltei e fiz ela fazer mais um curso de lei da proteção de dados, de sigilo médico. Eu acredito que com o tempo a gente vai ter vários cursos, porque isso não vai ser o problema de um médico aqui de Curitiba, isso vai ser um problema de todos os médicos do Brasil inteiro. Eu sou uma clínica pequena, eu preciso de um atendimento e vai começar a surgir. Então, mas para eu hoje começar, a primeira coisa, determinar quem é o controlador. E o controlador vai ter que mapear os dados. Tá? E vai ter que determinar quem opera o quê. Esse operador de dados é o recepcionista. Esse operador de dados é um auxiliar. Todas as pessoas que acabam entrando no sistema. Pensa que, de repente, eu tenho uma clínica bariátrica que tem um psicólogo, que tem uma nutricionista, e os dados
fora mesmo do prontuário médico, eles são parte, pelo menos divulgado para os outros profissionais, que o atendimento seja ao máximo, que chegue ao resultado ideal. Hoje a gente precisa dessas coisas que são mais de uma não, Sim, são hoje. multidisciplinares. Sim, então eu preciso Se você tem uma clínica multidisciplinar, todas as pessoas vão ter acesso ao prontuário do paciente, né? Com todos os remédios e tudo. Mas eu vejo, Ania, você também usa, né? Eu não tenho conflito de interesse nenhum aqui, né? De programa, a gente usa o Figo, né, Ania? Você também usa, né? Sim. E isso a gente consegue limitar todos os acessos, sabe? A gente consegue dar todas as permissões, né, Ania? Para quem vai gerir o sistema, né? Mas eu vejo que a gente tem que padronizar, Mirela, né? A notícia é que nós vamos ter que padronizar o processo da entrada dos dados do paciente, desde que ele entra até o armazenamento e como está sendo feito o armazenamento, inclusive a gente ter um certificado do software que a gente usa, porque eles são responsáveis pelo armazenamento, né, Mirela? Sim, não é só o armazenamento. Eles têm que ter controle de criptografia, está falando de dado sensível. Então, não é só o fato de eu armazenar, eu tenho que ter esse armazenamento de uma forma segura e encriptografada. Tá? Que é a forma que, se alguém roubasse o dado, ele não ia conseguir ler o dado. Então, eu posso já mandar, tipo assim, chegou amanhã na clínica, já determina quem é o controlador e pede para o controlador verificar. E as pessoas inteiras que, de alguma forma, têm acesso aos dados de pessoas, que inclusive quem que faz o meu RH? É uma contabilidade? Não é a contabilidade? Quem que é? É interno? Não esquece que dado de funcionário é dado de pessoa física e precisa ser protegido, tá? E Inclusive as imagens, né, Mi? As imagens tem que ter controle, porque se você faz de alguma forma as clínicas fazem ou antes e depois, ou mesmo uma foto da cirurgia, tá tudo lá guardado. Eu preciso isso de nenhuma forma divulgado. O meu aplicativo que armazena as fotos são armazenadas numa nuvem desse mesmo aplicativo. Então, também teria que ter um certificado desse aplicativo. Sim. Que a nuvem, eu compro a nuvem deles, né? Tá, então assim, vocês vão ter que listar o controlador de dados, que pode ser o médico, vai ter que listar todos os aplicativos e todos os softwares que vocês utilizam. Tá? E solicitar esse certificado a cada um. Sim, você vai pedir um certificado de adequação a cada um, inclusive perguntando quem é o controlador do outro lado. Quem que é o controlador? Tá? Porque se você se comunicam. Falhou aí, Mi. Oi. Quando você tiver alguma dúvida ou problema, para quem que você se comunica? Você vai se comunicar com o controlador de dados. Uhum. Então, eles vão. O software vai ter um canal específico, provavelmente, de adequação da LGPD. Até para você dizer, um paciente meu disse que o dado dele foi divulgado. Pode ter sido de você? Isso é uma pergunta. Pense assim, eu cheguei na clínica, eu sou paciente, e eu cheguei, Anne, eu acho que meu dado da clínica vazou. Daí você vai falar, tá, mas tá tudo no software. Tipo assim, como assim vazou? Tipo, alguém fofocou? Daí eu vou falar, não, eu acho que tá na nuvem, tá na internet. Que nem aconteceu com a base da Receita Federal. Não acha, as pessoas estão suscetíveis a invasões, estão suscetíveis a terem a base de dados sequestrada, tá? Quando alguma coisa acontecer desse gênero, e na clínica tem um vírus e acho que minha base de dados foi sequestrada. Conversa com o software. Se tiver realmente indício que algum dado fez, vai ter que se comunicar com a ANPD, informando, tá? Por isso, porque ele também vai verificar. Quando alguma coisa acontecer, ele tem que se reportar. Mirela, a ANPD é a Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Isso. É a eles que a gente vai se reportar e vai ter que ter todos os certificados. Sabe o que eu estava imaginando aqui, Ania?
hoje em dia você não pode ter um computador ou com um drive externo, uma mega memória, e deixar lá a imagem gravada do teu paciente. E, lógico, o teu computador tem senha, né? Mas, assim, por exemplo, meu computador, dependendo da ligação de rede do estabelecimento, o meu computador tem que ser ligado antes, porque se o meu computador não estiver ligado, o delas, a rede não funciona. Sim. Então, a gente vai ter que observar, inclusive, isso, olha, o que está no meu computador que é sigiloso, né? E se isso pode ser armazenado, por exemplo, um drive externo, muita gente faz assim, nem todo mundo armazena foto em nuvem. Eu, por exemplo, os que eu acho que eu tenho medo de perder, eu tenho lá meu drivezinho externo, que carrego lá e tal, mas eu tenho muita coisa no computador. E isso não vai poder mais ficar lá, porque se vazou, se as imagens de um paciente foram, ou mesmo a imagem do funcionário, dados do funcionário, né, Mirela, saiu, tem o meu endereço de IP, né? Tem o meu, saiu dali. E eu sou responsável, eu sou a controladora magna da clínica, sou eu a responsável. Algumas clínicas têm uma empresa de informática que auxilia vocês, tá? Eles, inclusive, eles a montar. Tem empresas que preferem pôr uma base de dados interna num computador, inclusive, que não tem acesso à internet para tentar que não pegue vírus, que não tenha invasão. Então, vai ter que ser discutido de alguma forma. É que eu mantenho a base de dados no software, numa nuvem, ou base de dados no computador. Nem entendi. Eu faço isso os meus usuários alguma coisa, mas é tudo fora da rede. Esse computador engraçado, né? Nós vamos ter que se virar, né? Porque você veja, né? Se a gente tem todos os dados online, né? Que hoje em dia a maioria dos softwares que a gente usa é online. Eu tinha até um ótimo software que não tinha acesso à internet, e quando eu pedi para ele adequar, né? Era o W4Doctor. Eu pedi para o programador, vamos fazer isso na nuvem, porque eu preciso acessar isso de qualquer lugar. Eu jamais vou fazer isso para que seja armazenado fora do seu computador, porque eu tenho medo da invasão de dados. E eu, na época, dei risada, falei, então eu vou trocar de programa. E aí a gente vai ter que se adequar, porque se a gente for armazenar isso dentro de um computador seguro que não tem acesso à internet, como é que a gente vai passar para esse computador? Via drive externo? Assim, via porta USB? Como é que isso vai parar lá? É uma quantidade enorme de dados, né? Mas assim, depende também do tamanho da clínica. Pensa que médico um pouco mais velho não vai colocar nada na nuvem, ele vai fazer tudo no computador dele, e ainda é capaz de deixar um computador lá sem acesso à internet. Mas daí a pergunta tá, e a recepcionista é que vai enxergar o que você fez ou o que você não fez para fazer a cobrança? Depende da clínica, se é só a consulta, vai funcionar. Agora, uma clínica que tem multidisciplinaridade, ou que tenha de alguma forma tenha serviço, além do serviço de consulta médica, algum procedimento. Vocês cobram. Ou você tem um sistema que vai provavelmente estar numa nuvem, ou você consegue adequar a clínica ao funcionamento. Tá, tem mais uma coisa, não esqueçam que e-mail dos médicos também eu mando. Quando eu recebo exame meu, eu mesmo encaminho para o e-mail do médico. Então, e-mail, qual é o meu setor de então tem que tomar cuidado até com a questão. O paciente mandou pelo WhatsApp o exame dele. O paciente é desse jeito. Só que tem que tomar cuidado. Inclusive, assim, o WhatsApp ficou muito em voga, que ele não tem nenhum tipo de criptografia suficiente para esse tipo de dado. Como é que você deu? É verdade. Você deu um telefone para o paciente te mandou.
um pouco, Uhum. uma falta de segurança de dados. De qualquer Eu forma, tenho muito medo de exame WhatsApp. Eu sempre procuro pedir para eles, já na guia de exame eu escrevo, por favor, não mande pelo WhatsApp, porque eu sempre tive medo disso se perder, ou, sabe? E depois, assim, o exame é uma coisa assim que é endereçado ao médico. E às vezes é uma doença que é um sigilo médico, né? Às vezes é um dado muito sensível, né? Uma coisa muito sigilosa, e isso não pode parar na mão de né? Uma pessoa intermediária, né, Mirella? Então, a gente vai ter que tomar cuidado também no processo de chegada do exame até a mão do médico, né? Quantas pessoas podem ver esse exame, né? Não pode, às vezes, não deve, né? eu fui no médico, a recepcionista veio e me mandou uma mensagem, que é aquelas mensagens assim, não esquece que você tem consulta amanhã. Daí eu fui na consulta, o médico mandou vários exames, eu fiz os exames e achei, já que eu tenho o telefone da clínica, vou mandar para a clínica. E manda. Eu mando o resultado, nem é para o médico, eu estou mandando o resultado pro telefone que está na mão da recepcionista, que passa por várias recepções. Sim. Então, instruir, vocês podem instruir, o paciente vai fazer do mesmo jeito, tá? Mas, daí, vamos lá, é guardar esse WhatsApp, porque se esse exame, então, vazar, será que foi do e-mail do médico? Será que foi da clínica que vazou? Ou será que foi do celular do paciente? Então, assim, eu vou, de qualquer forma, eu vou ter que provar que eu fui diligente o suficiente e que esse exame, na verdade, mas que não era um sistema adequado, não era um sistema seguro. Eu não tenho como controlar os pacientes. Vou controlar, eu consigo, que é as nutricionistas, os auxiliares ou os demais associados da clínica. Agora, o paciente, ele vai continuar fazendo umas coisas interessantes e vocês têm que tentar esquivar, não é que você consiga, tá? Porque paciente adora o WhatsApp. Sim, é muito prático, né? E a pessoa não vê maldade, né? E ele tá mandando um exame para você porque ele confia cegamente em você, né? Mas a gente vai ter que observar esse processo, né? De quantas pessoas têm acesso a esses exames. São dados, né? São dados, tudo são dados, né? E Então, o e-mail da clínica, né? O que tem exame, se todo mundo tem acesso a esse e-mail, né? Então, Você acha tá. que adianta, Mi, a gente receber esses exames, salvar em PDF no sistema e deletar do WhatsApp? Não, porque como é que você prova depois que a pessoa mandou pelo WhatsApp? Entendi. Porque daí ou a gente pode deixar, assim, desculpa, Mirella, pode continuar, eu te cortei. eu tenho um sistema super tranquilo, eu conferi tudo, tudo tá com empatria, troca de senha, tá tudo regular. Mas exatamente aquele exame que você recebeu pelo WhatsApp estava na internet, divulgado. E aí? Fui eu? Foi a recepcionista? Ou foi o próprio paciente? Daí, assim, como é que você... Pessoal, pode falar. Então, o WhatsApp, de qualquer forma, até para provar que a forma que chegou o exame médico não foi uma forma extremamente segura. É verdade. Isso é muito complicado, né? Eu imagino assim, que é como você mandar um documento seu, né? Um documento seu dizendo pelo WhatsApp. Isso aí, quantos, né, telefones são clonados? Todo dia alguém posta nos grupos, olha, clonaram meu celular, né? Ou invadiram o meu Instagram, né? Eu já estava com um problema sério aí. Então, é complicado mesmo. Mirella, você acha que a gente poderia padronizar um treinamento de LGPD para os funcionários, para os nossos assistentes? O que você acha? Eu acho que, inclusive, é bom e é bom ter uma manutenção. Digamos lá, treinei minha recepcionista e eu sou uma clínica pequena, eu preciso de alguém que treine minha recepcionista. Eu não vou contratar um advogado, mesmo uma pessoa de informática pode fazer o treinamento, porque ele vai dar a parte da informática, que é, tem que
ter uma troca de senha, tem que tomar cuidado com isso, tem que tomar cuidado com aquilo. Algumas características até próprias de documento, do tipo, pedir para o paciente não me mandar PDF, documento e exame pelo WhatsApp, pode, e a própria recepcionista, só que o que vai acontecer? Ela vai esquecer ela vai fazer um treinamento, ela vai esquecer. Para que dali uns 6 meses, no máximo, fazer uma conversa sobre outra parte do LGPD, lembrando ela, de repente, de trocar senhas. E pode mudar também, né? Podem surgir coisas novas dessa lei por ser muito novo. Então, eu acredito que temporariamente, né, Ana, o nosso Dr. Staff aí pode ajudar o nosso time aí de seguidores a se manter atualizado. Inclusive, se vocês têm o conhecimento da maioria de softwares dessas clínicas, do tipo assim, onde que o médico usa prontuário médico? As clínicas que usam tal software. Você, inclusive, pode convidar do software a uma parte do treinamento para ele explicar como é que vocês configuram, como é que você, de alguma forma, insere um documento de PDF de exame médico que a pessoa te mandou, tipo assim, mandou para receber. Como é que ela insere de uma forma segura e como é que o médico vai enxergar do outro lado. Então, assim, todo mundo que tem a recepcionista, software tal, tipo assim, estamos fazendo um treinamento. E aí? Quer participar? Para que isso? Para que elas não tenham? Eu entendo, tipo, é muito difícil uma clínica ficar contratando advogado, daí vai contratar uma pessoa de informática, da rede, depois vai contratar uma pessoa do software. Como é que eu faço isso se eu sou uma clínica pequena? Eu não vou conseguir. Mesmo, eu tenho um assistente. Eu tenho um assistente que não é recepcionista. Como é que eu treino ele? E depois, como é que eu provo que eu treinei? Porque dizer assim para ele, nada, parece fácil. Mas o que é não divulgar? É verdade. Mirela, a gente já está chegando em 43 minutos, 42 minutos da nossa live. E aí eu gostaria de que a gente falasse sobre a importância dos contratos de uso de imagem, né? A Mirela auxiliou a Ânia e forneceu o conteúdo de contrato de utilização de imagem que é tão importante a gente ter no dia a dia para todos os segmentos, não só para nós médicos, mas no consultório, como a gente auxilia os bastidores do consultório médico. Eu queria assim, que você falasse da importância desse contrato, porque, inclusive, a gente já disponibilizou o modelo desse contrato no nosso canal do YouTube, tá, gente? É gratuito, vocês podem entrar lá. Já tem um vídeo da Mirela e da Ânia falando sobre esse assunto. E aí vocês têm na descrição do vídeo um acesso a uma página onde você faz a sua inscrição, que agora a gente está todo mundo, né? Todo mundo se precavendo do vazamento de dados? Não, experts são vocês. E aí a gente está disponibilizando o contrato de uso de imagens. Então vocês podem pegar gratuitamente, mas você pode explicar um pouquinho, Mirela, por favor? Então, como a gente já tinha normalmente a proteção sobre a imagem de uma pessoa, mas daí com a lei ela veio a determinar que é realmente o meu direito sobre a minha imagem. Então, se eu for divulgar de alguma forma, até a questão, bati uma foto e tem minha recepcionista. Vamos ver outra situação, né? Tipo, vou fazer o termo de uso de imagem indicando, tem que indicar a finalidade, tá? Então, eu vou colocar... O que eu vou fazer com essa imagem? Eu vou colocar nas redes sociais? Eu vou colocar no material de propaganda? Pode ter um termo que fale todos esses itens? Pode, mas ele tem que falar, tá? Então, eu só vou poder aquilo, vou num congresso, vou ter questão acadêmica. Preferência não usar, né? Você não avisou a pessoa que você ia divulgar. Mas é verdade. Eu na foto sem querer. Não, né? Não é. Mas eu acho isso, sabe, no fundo a gente vai ter muito trabalho, né, Ânia? Muito, muito mais trabalho, mas eu acho uma coisa muito boa, porque nós somos pessoas físicas, nós somos pacientes, nós somos clientes também, e nós, de certa forma, vamos estar mais protegidos, né? Vai ter uma padronização nisso, o funcionário vai estar mais protegido também, né?
porque o funcionário fornece dados para a empresa de RH, para contador, e uma coisa que a gente também fica apreensivo, né, Mirela, é que às vezes a gente guarda no celular nome, Pix da pessoa, porque você está já usando o banco, né? Você só copia e cola o Pix, porque você está morrendo de pressa. Isso é um horror, né? E eu falei, meu Deus, agora eu tenho minha velha agendinha de endereços, que agora vai ter que ser trancada para a gente apresentar, né? Com o Pix das minhas funcionárias, porque eu tenho que passar Pix todo dia. Oi, Miriam, querida, tá dando oi? Nossa amiga Miriam da Pharma Doctor. Opa. Então, o que você... Oi? Ela tá de Oi, férias Miriam. e vendo a gente. Ah, Miriam, puxa, Miriam, que ótimo. E eu acho que daí a gente também teve a ideia dos nossos próprios colegas dermatologistas associados da SBD Paraná de disponibilizar um curso de treinamentos de assistência de consultório, Mirela, e a gente tem intenção de iniciar um treinamento, ou pelo menos uma palestra, alguma, né, ter um tópico desse, né? O que vocês acham da gente preparar alguma coisa nesse sentido também? Uma cartilha, né? Uma coisa assim básica, que é o que a gente tem de informação nesse momento, né? Um pequeno treinamento para que a gente possa passar também para os nossos colegas começarem a se direcionar de onde procurar esse tipo de informação. Porque, Mi, caso Então. aconteça um acidente desses, as multas podem ser milionárias, né? Pode também, assim, imagina, tudo vai da gravidade. Se me acontece um tratamento de um prontuário médico, é gravíssimo. Então, De foto, já pensou, Ana? Aquelas fotos horrorosas que a gente tira com a pessoa. Verdade, nossa, e eu acho isso ótimo, a gente ter uma proteção melhor dessas fotos, né? Porque às vezes uma pessoa mal intencionada e tem sequestro de dados também, né, Mirela? Existe isso, né? Tem amigos nossos que sofreram isso há poucos anos atrás, não sei se você ficou sabendo. Eles não tinham nuvem, eles salvavam os dados numa máquina que não tinha segurança nenhuma, eles perderam tudo e foram chantageados, né? Como se fosse um sequestro. O sequestro de dados é uma realidade, né? E hoje em dia a internet virou o céu ou o contrário, né? Então a proteção vai ser muito interessante. Então acho que a gente vai tentar disponibilizar, não, ou talvez não no mesmo curso, uma pequena palestra sobre o curso e depois tentar se aprofundar nesse tipo de treinamento ou nesse tipo de processo, né? A gente pode trazer mais pessoas também, né, Ania? Para falar sobre o assunto, né? Pessoal de TI, que a gente tem, né, muito contato, né? E atualizar, né? Porque eu vejo que, eu já tinha comentado isso com a Mirella, que essa lei está no começo. Então, à medida que as coisas forem acontecendo, certamente ela vai sofrer mudanças, atualizações. Uhum, é verdade. Né? Senão, daqui a pouco a gente acha que está fazendo tudo certo e mudou, a gente não ficou sabendo. Vamos ver se a Mirella vai voltar aqui. Verdade. Eu fico imaginando assim, nossa, a gente nunca parou para pensar o quanto a gente é vulnerável, né? Muito, muito. E, Mi, por exemplo, existe um hábito em alguns pacientes, assim, da gente, quando o paciente vai fazer um procedimento, a gente mandar para ele algumas fotos do procedimento dele. E isso pode ir por e-mail ou por WhatsApp, mas é frágil isso, né? É super frágil isso, tem que tomar muito cuidado. Tanto ter o celular quanto o celular da pessoa e depois como é que você prova que não. Eu pensei, eu fui na clínica fazer um tratamento ético, dá para ver exatamente que eu estava fazendo posição para botox aqui Uhum. É muito claro que isso é uma imagem de um médico, que o médico estava usando. E daí você me encaminha e o meu celular foi invadido, não foi nada a ver com a clínica. De preferência, ter um pouco mais de segurança, nem ficar no telefone do médico, esse tipo de coisa. Que às vezes fica lá até você, né? Hoje em dia a maioria faz backup, né, em nuvem do celular.
começa a fazer backup, porque não, senão perde o celular em poucos meses, né? É muita foto, muito vídeo, né? É. Mas realmente, às vezes o paciente também manda foto de regiões íntimas. É Então, você difícil ele vai. provar que é ele, né? É difícil ele provar que é ele, mas dependendo de, digamos lá, ética, eu mando uma foto da minha, por mais que esteja de uma parte em mim, uma tatuagem. Dá para saber que sou eu. Uhum. É, É. verdade. Ou sei lá, né, alguns outros dados, né? E dá para periciar também, né? Isso tem perícia, né? E lógico que envolve custo, mas se for né, um caso muito grave, né, de vazamento de dados, ou sei lá, uma ação judicial, né? Então, isso e também a Ana, gente a gente tem. Ah, desculpa. pode falar, Desculpa. pode falar. Não, eu já Não, acabei. termina, eu interrompi. Não A interrompeu, eu gente já tem acabei o a hábito, frase. a gente tem o hábito de pedir para o paciente, quando faz procedimento, no dia seguinte mandar uma foto para a gente ter uma ideia como que ele está, né? Se há indício de alguma complicação e tudo. Como que a gente vai fazer? Então, mas é que a partir da hora que você pedir para ele mandar, tipo, você está pedindo pelo qual sistema? Você está pedindo pelo WhatsApp. Ele não é tão. Será que, tipo assim, a maioria das pessoas não tá usando o Telegram. Eles ainda estão utilizando o WhatsApp com toda aquela informação. Ele é um software, um aplicativo suscetível à invasão, que a criptografia não é tão forte. Então, o que eu vou fazer? Você vai pedir pelo WhatsApp, porque é o único local onde o paciente está acessível. Daí você pede, Pode falar, desculpe. tá no celular dele e tá no WhatsApp dos dois. E aí, será que é seguro? Não fazer o Vocês que. acham que o Telegram é mais seguro para, sei lá, não? Então, o Telegram é mais seguro, mas o número de pacientes que usa é menor. E aí, eu não posso obrigar o meu paciente a entrar. O WhatsApp é meio que todo mundo tem. E o É. Telegram. Então, eu vou provavelmente, veja, as clínicas, eu não vi nenhuma clínica me mandando nada no Telegram, mas as clínicas me mandam no WhatsApp, confirmando a consulta. E ninguém manda. Uhum. Se todo mundo manda lá. Assim, você tem consulta amanhã, confirma. Você tem exame amanhã, tal horário, confirma. Então, o que eu vi Essas do. fotos eu não Verdade. sei como resolver, Ana, porque da mesma forma que a telemedicina apareceu e ficou e se consagrou, como é que a gente vai fazer, né? Às vezes você não está com acesso ao sistema da clínica, uma emergência, a pessoa te manda uma foto, uma mensagem um sábado à tarde. Né? Uhum. Eu não vou dizer nada que eu já mandei mensagem com foto. Quem não, né? Quem não? Boas médicas estão sempre acessíveis, né, né, Ania? Então, Olha, tipo, quando você tá com problema, você não tá nem pensando qual que é o sistema seguro. Você tá pensando, É. nossa, o telefone da Ania, deixa eu mandar. Daí você manda mensagem, ela ainda não viu, deixa eu mandar uma foto. Daí eu vou lá e mando a foto. E aí? Só que eu entrei num sistema, eu sou o paciente. O problema é quando o médico inicia o sistema que não é tão seguro. Então, de preferência, para reduzir. Tipo assim, será que eu preciso da foto? Eu sei que é uma forma educada e simpática de falar com o paciente, pedir para que ele mande uma foto e você olhar se o paciente não teve uma reação alérgica, não teve. Mas será que aquele tratamento que eu fiz precisa? por e-mail é mais Nossa, seguro. vai revolucionar a vida Pois é, da relação médico-paciente, né, Ania? Porque a gente usa muito. ainda mais Gente, a hoje em gente dia, tudo está caminhando. visual. Um É, pedaço vai para o próprio paciente, vai continuar fazendo as mesmas coisas que fazia antes. Então, Mas isso de pós-procedimento, eu não peço no telefone, mas eu termino o procedimento e falo, amanhã você me manda uma foto do seu rosto? Peço para mandar por é. e-mail? É um pouco mais seguro ou não? Não adianta. pode até pedir para mandar, mas o paciente vai mandar o WhatsApp, tá? Então, eu não vou ter como eu proibir uma coisa do que é do paciente, entendeu? Porque eu uso
Quando alguém me manda as coisas no Telegram, eu digo até porque assim, eu recebo documentos. Como advogado, eu recebo documentos no WhatsApp. Documento, contrato, documento, vem tudo, vem de tudo. E as pessoas hoje não estão mais tão acostumadas com os e-mails, eles estão bem mais acostumados com mandar até Com WhatsApp. com o WhatsApp. Verdade. Eles não estão preocupados com a segurança, só que a gente tem que mesmo foto, tá? Assim, se a foto é da pessoa sem o tratamento, sem, digamos lá, não é uma foto indiscreta, porque assim, se você pediu para ela mandar uma foto do rosto, a princípio não é uma coisa tão crítica, mas ela indica que você fez um tratamento. Tem uns tratamentos estéticos que você fica com o rosto. Oi, Lorena. Oi! Aqui, Lorena, seu assistente. Oi, Oi! linda! Olha quem tá aqui, Lolo, que você ama. Olha quem tá aqui que você ama. Nossa, que foto linda! Alguém tira um print aí pra gente. Que bonitinho. Tá dormindo, Lolo. Tá com sono, sua amiga. Que amor. Nossa, como se comportou a seu bebê hoje, hein, Ania? Não latiu hoje na live? São 3 aqui. Aqui são 3. São 3? Ai, que amor. Gente, a gente está caminhando para o final da nossa live, porque já daqui a pouco vai cair. Eu quero te agradecer demais, Mirela. Nós vamos fazer outras e a gente vai se organizar para tentar fazer essa palestra no nosso curso de assistente de consultórios, tá? Tá. Então, uma coisa que eu acho que fica importante para todo mundo amanhã chegar nas clínicas é perguntar para os softwares, perguntar para quem usa a contabilidade externa, perguntar na contabilidade se está adequado, verificar qual é o sistema de e-mail, pedir para o sistema de e-mail também. E passar falar, gente, só lembrando que a gente vai entrar numa nova penalidade da lei, vamos manter o sigilo, lembrar os funcionários. Então, isso já começa a dar o primeiro passo, tá? Ótimo. Uhum. Então é isso, pessoal. Te agradeço demais, Mirela. Obrigada, Ania. Isso vai ficar salvo no nosso IGTV. E não se esqueçam de acessar o nosso YouTube para baixar o termo de uso de imagem que a Mirela gentilmente cedeu para o Dr. Staff. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, Fânia. Obrigada, pessoal. Boa noite. Se cuidem. Beijo. Saúde. Beijo. Tchau. Tchau.